Ele ficou com Kelt ao lado da cama do hospital de Arziri, que disse que estava quase inconsciente, mas ouvi claramente e o desejo sorriu, tentando animá-lo, e disse que entendia e discutiria rapidamente esse problema com o mestre. O cara acordou recentemente, então agora é melhor ele melhorar. A morena vira-se para Kelton e pediu para ele cuidar do cara, ao qual ele recebeu a resposta, que ele não precisava se preocupar. O cara foi pra saída. Quando soube que foi chamado, Arziria olhou para ele avisando para não exagerar. A morena sorriu amplamente, dizendo que ele deveria se preocupar com sua saúde primeiro. O cara passou pela grande janela, perguntando o que isso significa que eles ainda têm uma mentira de macaco. Quantos ele caminhou ao longo do amplo corredor, pensando que isso poderia ter sido previsto, mas foi preciso muito esforço para pegar criaturas semelhantes com habilidades únicas. Então o desejo olhou para a janela alta, que mostrava o céu noturno com uma lua crescente. E ele se virou bruscamente quando ouviu a pergunta. O que há? Com um olhar sombrio. Um cabelo comprido. A menina se aproximou dele da escuridão do corredor, perguntando por que um cara assim suspira tanto. A garota de cabelo rosa na capa encapuzada sorriu, dizendo que ela não achou que era tão fácil esgueirar-se no herói. Desejo olhou para ela pensando que com seu corpo pequeno, sotaque e tom do sul, esta deve ser ela. O estranho sorriu e disse que ele era bom, mas pensou consigo mesma que agora ela podia entender porque ela gostava dele. A morena ficou em frente à garota e disse que não sabia quem ela era, mas o que ela precisava dele. O estranho colocou as mãos atrás das costas, dizendo que não, ela só queria ver o rosto do famoso desejo. O cara sorriu dizendo que é assim que é. E pensei que era difícil entender sua linha de pensamento no futuro. Ela não tinha mudado nada. A mulher de cabelo rosa jogou as mãos atrás da cabeça, dizendo que um estranho se aproximou furtivamente dele, mas ele não faria nada. Então não é interessante de onde vem isso? De onde veio com os braços estendidos? Ela disse com um sorriso que já tinha visto o suficiente e pediu licença, dizendo que ela iria. Ela literalmente desapareceu, com as palavras que eles se veriam novamente. O cara se virou e caminhou, repetindo sua frase para si mesmo. Desejo imaginou cuidadosamente o brasão de ouro. Calmas. E pensei que ela era da guarda imperial, do guarda-costas do imperador hebreu. Isso foi muito curioso andando pelo corredor. O cara pensou que ele sentiu que logo teria mais coisas para fazer. À noite, em um prédio no reino da divisão, uma pergunta foi ouvida para Corvo. Como ele estava se sentindo máscara de rastreamento, sem máscara com o rosto desfigurado. Parecia descontente com o homem que disse que, a julgar por seu rosto, não muito bem pirata, em sua máscara e terno rosa. Fechou os olhos e percebeu que estava se tornando cada vez mais difícil chegar até ele. Eles estavam tão perto. Que tipo de atitude foi essa? Sentado nos travesseiros, a morena disse que antes de matar o desejo, ele iria lidar com ele. Pirata bufou ofendidamente.
dizendo que a raiva é prejudicial à saúde. A máscara de corvo sombria, sem se virar, perguntou o que ele precisava do Xou falar rápido e sair. O estranho disse que veio te contar como as coisas estavam. Ele se apoiou na cama com os cotovelos, descansando a cabeça nas palmas das mãos, e disse que a divisão agora estava completamente em suas mãos. Todos os oposicionistas e burocratas, excessivamente inteligentes, foram mortos secretamente ou expulsos, e ele até rebaixou Aaron, o comandante da unidade armada mais forte. Pirate apresentou a figura de um homem dizendo: "Isso é normal. Não seria melhor Yosailo Supleno?" Máscara de pérola sob o cobertor, colocou o pé na cabeça do parceiro, empurrando-o para longe, e respondeu que não. Este homem era muito inteligente. Havia um risco que ele adivinharia quem eles realmente eram. Chegou a hora de uma ação séria. Kirk gritou e respondeu que era uma perda. No entanto, outro uso pode ser encontrado para ele. Ele fechou os olhos, dizendo que então eles passariam para o próximo tópico, a variável principal em seu plano. Desejo atingiu o quarto círculo. Máscara de corvo cobrindo um olho. Olhou para ele e disse que ele provavelmente conseguiu. Depois de estudar o homúnculo, a morena se virou dizendo que a oportunidade de se livrar dele definitivamente se apresentar novamente. Mas não agora. Tyran respondeu que era bom. E finalmente ele se levantou olhando para o lado e perguntou o que ele ia fazer com aquele velho Masquerade. Olhou para ele silenciosamente deitado na cama perto da janela. Ele respondeu que nada ainda. Ele apresentou um homem loiro, usando uma máscara de caveira, e disse que os artefatos foram bastante úteis para eles. Pirata sentou na cama, cruzando as pernas, e disse que estava bem aqui. Mas este velho tem planejado algo muito estranho ultimamente. Ele pediu-lhe para construir coisas estranhas e coletar pedras mágicas de todo o mundo. Um olho verde apareceu na fenda da máscara. E o cara disse que cheirava perigo. Sob um céu claro estavam os altos. Dividia castelo de vários andares. Indo fundo no subsolo, havia uma sala com uma luz esverdeada e muitos canos. Um homem em roupas longas caminhou pela sala cantarolando. Ele tinha longos cabelos loiros e uma máscara em forma de crânio de muitos olhos. Animal, ele ficou entre grandes frascos de vidro com líquido, dizendo que tudo isso era por causa da deusa. Esses eventos encerraram a terceira temporada da obra. Isso aconteceu sob o céu rosa do pôr do sol, perto das torres destruídas nos primeiros dias após o surgimento do Labirinto das Sombras. Um homem de armadura caminhou e gritou, perguntando onde o menino estava. Um dos cavaleiros chamou o homem, perguntando quem ele estava procurando. Ao qual a morena respondeu que eles não tinham visto o cara de... Respondeu que há muitos de hebreus aqui. E o homem esclareceu que sabe analisar. O homem com o cabelo espetado apontou para trás, dizendo que o viu parado ali, ao qual a morena agradeceu. Desejo ficou olhando para o céu brilhante do pôr do sol. Ele ainda era jovem. O vento agitou sua capa. O menino calmamente olhou para a frente. Elsevier
enquanto ouvia o homem com a capa vermelha gritar. Lá estava ele, o cavaleiro de cabelos escuros, se aproximou dele, dizendo que ele era comandante dos cavaleiros janízaros no reino da divisão e agradeceu por tudo. O cara caiu de joelhos, curvando, e disse que era desejo do Império Hebreano. O homem acenou com as mãos desanimado, dizendo que não havia necessidade de tais formalidades, ele só veio agradecê-la. Coçando a cabeça, Aaron disse que ele realmente não gostou dessa distinção entre aristocratas e plebeus, e ele simplesmente não tinha escolha. Ele disse que estava tudo bem, e me disse para levantar minha cabeça, porque eu não queria ver isso aqui de novo. Desejo olhou para cima quando o homem repetiu seu nome e disse que era graças a ele que ele conseguiu sobreviver à batalha recente. Ele pegou a mão da morena surpresa e agradeceu com um sorriso o estabelecimento em Dresden, a capital do Império Ebrion. Tinha um telhado listrado azul e branco. E a pergunta foi ouvida lá. Tá tudo realmente bem? Um homem de óculos redondos animadamente dobrou as palmas das mãos e disse que por seus artigos exclusivos, o cara poderia pedir muito mais do que apenas um relatório sobre a situação em outros países. O cara de capa de chuva segurava papéis nas mãos e respondeu que isso era o suficiente para ele. Às vezes a informação é mais importante do que qualquer arma. Desejo segurava uma grande pilha de papéis em suas mãos e disse que não duvidava das comunicações do IRI. Capacidade de coletar informações. O homem respondeu que ele estava honrado, que o cara pensava assim. Desejo olhou cuidadosamente folheando os papéis. E pensei que muitas coisas tinham tornar-se diferente de sua vida anterior. Ele imaginou uma silhueta que perfurou um maço de papéis sangrentos, como e pensou que a guerra entre as forças aliadas e o aparecimento de um homúnculo não estava indo como se já tivesse sido planejado. Desejo franziu a testa se perguntando o que aconteceria se as coisas continuaram assim. O homem tomou um gole do copo e disse que de todos eles Dividi e se destaca mais agora. E o cara perguntou novamente surpreso. O homem apresentou uma bandeira azul riscada e disse que recentemente a hostilidade em direção ao Império tem crescido gradualmente. Lá, protestos estão ocorrendo todos os dias e maus rumores estão se espalhando por toda parte. O cara cobriu o rosto com a mão. Quando ele ouviu as palavras que Dividi foi praticamente liderando a união dos reinos ocidentais. Neste ritmo, a reconciliação do Império. E o sindicato se tornaria problemático. Desejo cuidadosamente classificado através dos papéis, que ele pensou que não havia nada a temer. Ainda havia muitos que apoiaram nos reinos ocidentais. Ele ficou em silêncio olhando para o lençol surpreso. Ele olhou para as informações com a foto de Aaron. O homem disse isso como ele podia ver. O comandante dos cavaleiros janízaros foi expulso da capital. O cara imaginou o imponente figura de um homem com um brasão de armas em sua capa. E pensei que Janissary eram cavaleiros, que eram um impedimento para a guerra, por sua mera existência. E Arão era um dos poucos reis e espadachins de classe em todo o continente.
O cara achou que até no labirinto das sombras, ele levou os guerreiros na vanguarda. Ele era uma figura absolutamente insubstituível. O cara no capô recostou em sua cadeira, sob o olhar surpreso do homem, dizendo que isso era cansativo. Os raios do sol estavam rompendo as nuvens. Um pouco o imperador olhou para a frente com cuidado. Desejo fechou os olhos pensando. Como chegou a isso? Ele se sentou curvando-se nos degraus que levam ao trono, com o imperador sentado lá algumas horas atrás, na sala redonda do escritório do partido Starling. Um grito foi ouvido que ela não queria mais ler. Romantica estava deitada em um sofá vermelho, usando magia para segurar um travesseiro e um livro acima dela, que ela gostaria de voltar ao seu primeiro ano, e então ela não teria que fazer o exame. Desejo parado ao lado dele. Disse que então haveria mais tempo para treinar, e a garota zangada jogou um travesseiro na cara dele. Dizendo a ele para calar a boca, a morena caminhou até a cadeira, parado ao lado dela, e disse que já que ela não gostou dessa ideia, ela não deveria se opor, mas estudar, para o qual a garota, que estava segurando um livro na frente dela, respondeu que ela estava tentando. Ela leu perguntando se o cara tinha mais alguma coisa para fazer. A morena esticada em sua cadeira, dizendo que ele poderia descansar agora. Ele congelou sem abaixar os braços todo o caminho. Quando ele ouviu a garota começar a perguntar se ele poderia romântico, e cobriu o rosto, corado de vergonha, com um livro, e perguntou se você queria ir às compras. Desejo olhou para ela com um sorriso. Ele sorriu e respondeu que, claro, mas ele foi interrompido por uma chamada recebida. Romantica parecia descontente com o cara, que cumprimentou a professora Úrsula. Palavras em branco foram ouvidas do dispositivo, pedindo desculpas por ter entrado em contato com ele de repente. Ele tinha algum tempo, era urgente, virando-se desajeitadamente para a garota, que enterrou o rosto no sofá em frustração. Ele respondeu que sim. Mas qual é o problema? O dispositivo brilhava em azul, e palavras foram ouvidas. Era melhor dizer isso diretamente. Ele poderia entrar no escritório. O cara concordou. Desejo levantou-se, avisando que ele estava saindo, e começou a falar sobre uma caminhada. Mas a garota, colocando um livro no rosto, acenou com a mão e respondeu que estava tudo bem. Ela estava indo sozinha? Ela exclamou em constrangimento. Como o cara pegou o livro, olhando para ela. Desejo olhou para a garota com um sorriso. Pego. E disseram que voltariam em breve. Deixá-la esperar por ele. Então eles iriam às compras. No presente. Desejo estava confusivamente pensando em suas palavras. De pé com os olhos fechados. Ele ficou no tapete vermelho. Pensou que ele teria que esperar pelo descontentamento de Romantica. E Jiu Tian disse a ele para levantar a cabeça. O cara olhou para o imperador e agradeceu timidamente. Ouvi-lo dizer isso. Ele ouviu que ele havia atingido o 4º nível. E o parabenizou. Jiuxin olhou para ele seriamente, dizendo que ele seria honesto. Ele subestimou o cara. Um excelente mágico da classe baixa. Ele viu nele uma figura que poderia ganhar o apoio dos plebeus. O imperador desceu as escadas,
dizendo que o menino havia provado seu valor na guerra. Então ele queria conhecê-lo sozinho. Desejo olhou para os sapatos caros do imperador, que parou na frente dele e se virou para ele. O cara olhou para a régua ao lado dele, que perguntou se o cara tinha ouvido falar da Guarda Imperial. É maior do que os milhões de guerreiros do Império. Há um lugar nele, apenas para aqueles que alcançaram o pináculo da habilidade. O homem olhou para as figuras do guerreiro, decorando as colunas, e disse que a espada era de Nuramen, o arco de Cisne Catarina e o escudo de Rafaelo Schering. O homem parou nas colunas e disse que, infelizmente, o lugar do pessoal estava vazio. Desde a época de sua ascensão ao trono, porque ninguém ainda atingiu o 7º círculo, exceto o grande desejo sábio Sharian. Imagine a imagem de Ezarion usando óculos, pensando que, infelizmente, mesmo no futuro, não haveria um mágico. Quem poderia comparar com ele? A Morina disse que era melhor deixar o lugar do pessoal livre. Por enquanto, Gilshin olhou para ele com confiança e disse que ele o estava convidando para tomar este lugar. O cara, sentado de joelhos, levantou a cabeça surpreso e perguntou novamente. E o imperador disse que não deveria se surpreender. O cara imaginou os rostos zangados de seus oponentes, com olhos vermelhos, quando soube que havia derrotado o homúnculo, que até o mestre da torre de magia não poderia lidar, e eliminou o mágico do 6º círculo. Do lado dos forasteiros, essas conquistas não são suficientes. Jiu-Chan se afastou, dizendo que ele precisava passar no teste antes de se juntar à Guarda Imperial. 2 pessoas de calças vermelhas caminharam para a frente. A garota perguntou se ele realmente queria lutar com ele. Desejo olhou para o governante com entusiasmo. O via isso. Ele deve ganhar o reconhecimento do comandante e escudo da Guarda Imperial. Rafael Scheringer, um homem loiro com um longo rabo de cavalo, caminhou ao lado da garota de cabelo rosa e disse que era a ordem do imperador. Então ele deve fazer o seu melhor. A garota perguntou novamente sério. Ele vai se opor ao menino? Havia gotas no azulejo azul. Uma gota d'água estava no chão. Carrinho de bebê treinado fazendo duro, movimentos rápidos com uma espada de treinamento de madeira. Meus pés deslizaram no chão. O cara com a espada azul brilhante parou, exalando uma longa respiração, balançando. Ele fez uma estocada rápida. Carrinho cansado estava respirando pesadamente enquanto estava em pé. Elsevier. E surpreso ao saber que isso foi impressionante. Ersa Nevalan bateu palmas, dizendo que o cara tornar-se melhor em gerenciar sua aura. O cara agarrou a espada de madeira na mão, agradecendo a ele, mas disse que ainda era fraco em comparação com ele. O professor sentou-se na beira da escada e disse que ouviu a história deles. Ele conheceu o santo da espada do passado, no carrinho do mundo das sombras. Olhando para ele, disse que sim. Ele era um espadachim muito forte. Mas o que o passado significa? Ele olhou no rosto do homem, perguntando: há mais alguém com o título de Santo da Espada? O professor olhou para ele, respondendo que ele não sabia. Claro que o
Este homem é elogiado como a espada sagrada dos tempos modernos. Bran ouviu, com surpresa, sobre o espadachim mais forte, tomando o lugar de um escudo na Guarda Imperial, que reporta diretamente à família imperial. O cara perguntou novamente um escudo. Não é uma espada. O homem explicou que segura a espada para proteger. Não prejudicar o comandante da Guarda Imperial. Espada sagrada, Rafael, o homem loiro. Sentou-se em um banco ao lado de um pilar, decorado com uma figura de guerreiro, encostando as mãos na espada. Ele riu olhando para frente. Quando ele ouviu as palavras aqui, eles vêm. Rafael levantou-se do banco, perguntando desejo quem estava se aproximando da garota ao lado dele. Se ele estava nervoso por estar aqui pela primeira vez. O homem disse que deveria. Ele é rígido em sua avaliação, embora ele não diria que ele mesmo está calmo. O parceiro exclamou, perguntando se ele também estava nervoso. E ele respondeu que estava um pouco nervoso. A mulher de cabelo rosa apontou para o desejo envergonhado, com um sorriso dizendo que ela iria apresentá-lo. Este é o grande herói do desejo do Império. O cara riu timidamente, dizendo que foi um prazer conhecê-lo, e disse a Katarina que ele não precisava de tal introdução. A menina olhou para ele com um sorriso. Foi Catarina Swan, a melhor atiradora do Império. O arco da Guarda Imperial. A morena parada ao lado dela. Pensei que era isso que ela queria dizer. Quando ela disse que eles se encontrariam novamente, a menina perguntou ao parceiro se ele estava pronto. Rafael se apoiou na espada, dizendo que sim. Esta é a decisão do imperador, e ele apenas segue. Ele ouviu a pergunta se ele ficou surpreso, e respondeu que ele estava um pouco. Desejo olhou para cima, ouvindo que seja como for, não importa qual é a formação dele. O principal é no que ele é bom. O cara olhou para o dispositivo redondo, com uma lâmpada pendurada no teto. E pensei que era o sistema Aurora. Ele ouviu que foi testado para uso prático. Mas ele não achou que seria usado na arena de treinamento imperial. Que tipo de batalhas eles estão fazendo aqui? Rafael ficou em frente ao cara e perguntou se ele estava pronto, ao qual a morena concordou, olhando para ele com um sorriso. A loira esclareceu. Ele tinha ouvido as condições para admissão a eles direito. Desejo respondeu que ele deve ganhar seu reconhecimento. O cara balançou a cabeça quando ouviu a pergunta. Se ele tinha certeza de que poderia fazer isso, e disse que não. Em tal sala, ser um mágico definitivamente perderia. Rafael se inclinou escondendo um sorriso. Se ele tivesse tido uma chance em outro lugar, o cara confuso respondeu que não era isso que ele queria dizer. A loira sorriu levantando a arma nas costas. E disse-lhe para relaxar. Ele não ia exigir uma batalha séria do mágico. Ele diria a ele as regras da batalha. Ele bateu no chão com sua vara, quebrando os azulejos, e disse: 10 minutos com um sorriso. Encostado no poste de metal, Rafael disse que se durante esse tempo ele consegue quebrar essa vara, então a vitória é seu desejo. Olhou para ele, tendo ouvido falar que era bastante simples. Não foi, e respondeu que era generoso da parte dele. E ela
Catarina gritou para a morena atirar nele. Corretamente e de preferência mais de uma vez. Rafael olhou para a garota parada na varanda e disse que ela deveria apoiar a pessoa errada. Desejo, pensei que... Esses dois estavam sempre discutindo um com o outro. Ele sorriu calorosamente pensando que seus camaradas, com quem ele lutou lado a lado por um longo tempo, no labirinto, especialmente Rafael, que resistiu com ele até o fim. É bom vê-los assim de novo. O cara pensou que, por outro lado, sabendo do que ele era capaz, o deixou ainda mais nervoso. A morena cerrou o punho. Rafael disse a ele que permitiria que ele atacasse primeiro. O cara pode usar qualquer truque. Esta é a essência da Guarda Imperial, para fazer tudo pelo bem de Sua Majestade. O cara respondeu que ele então aproveitaria a oportunidade. Ele levantou as mãos e um selo vermelho apareceu acima deles, de onde emanavam relâmpagos. Foi um feitiço de relâmpago giga. Rafael viu um enorme flash de explosão e perguntou se ele começou com relâmpagos. O ataque de poder vermelho colidiu com o escudo levantado. O escudo estava fumando um pouco. O cara pensou que este era um feitiço de alto nível. Do quarto círculo foi capaz de derreter até o aço. Rafael olhou para ele resolutamente, dizendo a ele que ele poderia continuar. Desejo franziu a testa e permaneceu em silêncio. Invocando relâmpagos, controlando a gravidade, e uma tempestade de fogo apareceu em flashes brilhantes no espaço. Catarina se apoiou na grade e disse que ele pode usar feitiços de tantos elementos diferentes. Ela olhou para os flashes brilhantes de escudo da loira, Butter, e disse que parecia que Rafael ainda não tinha tomado o assunto a sério. O homem ficou na frente da barra de metal, dizendo que 3 minutos já se passaram. É que tudo o que ele pode mostrar. Desejo com as mãos cobertas de relâmpagos. Respirou pesadamente, ouvindo que o herói foi decepcionante. Ele limpou o rosto com a mão, pensando que ele sempre foi tão persistente. Ele estava constantemente lançando feitiços, e não havia um arranhão nele. Rafael relaxadamente se apoiou na vara olhando para ele. E o cara ele pensou nem estava tentando responder. Com esse nível de magia, então primeiro precisamos nos livrar de sua bússola. O cara bateu a mão no chão. Lajes de pedra apareceram ao redor do vindel do feitiço da terra. Eles formaram um cubo escondendo-o. E a loira perguntou o que ele estava fazendo. Agora não era hora de esconde-esconde. Ele queria desapontá-lo completamente. Rafael acenou com sua espada brilhante e disse que tal caixa de barro não o protegeria. Com um golpe rápido, ele cortou o cubo em 2 partes com sua espada. A parte superior estava flutuando no ar. Disse Ores, para que o homem não se decepcione tão cedo. A loira olhou para isso com surpresa. Desejo estendeu as mãos para frente. Havia raios azuis e vermelhos de magia ao redor deles. Ele disse com um sorriso que a diversão estava apenas começando. Um redemoinho azul brilhante subiu ao lado do homem. Foi uma tempestade de fogo. Catarina olhou para o redemoinho azul, dizendo que essa chama é tão quente que ficou azul.
É incrível, seu parceiro terá que tornar-se mais sério contra isso. As chamas atingiram a varanda, onde a garota estava sentada, sentindo o calor do fogo, e disse que neste caso, ele precisava ter cuidado para não exagerar. Caso contrário, tudo não terá sentido. Embora ela não se importe, enormes nuvens de fumaça encheram o espaço. A fumaça se dissipou, revelando a figura do desejo, que perguntou se o homem estava feliz agora. Rafael sorriu, cercado por chamas azuis, e disse que ficou surpreso. Ele não achou que iria usá-lo tão cedo. Desejo olhou para ele com um sorriso, pensando quanto tempo se passou desde que ele ondas azuis, girando, se aproximaram dele. Círculos amarelos brilhantes emanavam do escudo loiro. E então raios azuis de poder se espalharam. Esta é a habilidade de aura mais forte de Rafael. A roda da aura, as chamas azuis formaram um círculo. Os oponentes se entreolharam decisivamente. Entre eles havia uma haste coberta de rachaduras. E pensei que a diversão começaria. O homem disse ao cara para atacar. De repente, eles estavam surpresos ao ver como a haste de metal desintegrado em fragmentos. Rafael se viu olhando para o poste destruído atrás dele e amaldiçoado. Catarina gritou que a luta havia acabado. Rafael ficou com as mãos nos quadris e lamentou ter cometido tal erro. A garota pulou pousando nas proximidades e disse que não havia necessidade de liberar. Tanta aura quanto uma viga de aço não poderia suportar. Olhando para o capitão, o arqueiro perguntou o que ele decidiu. Ele aceitaria o cara ou não. Desejo ficou surpreso ao ouvir o homem chamá-lo. Os guerreiros imperiais olharam para o cara gentilmente. Rafael disse que esperava que da próxima vez eles poderiam lutar sem se conter. E Catarina disse que bem-vindo à guarda imperial. No corredor com grandes janelas, palavras foram ouvidas que sua magia era incrível. A morena respondeu que ele nunca deixou um único arranhão no comandante. Nuvens brancas estavam flutuando fora das janelas. A garota disse que ele era lisonjeiro, porque o homem agora se tornou seu chefe. Ela não gostou e o homem a puxou de volta. Catarina virou para o cara e perguntou se ele quisesse algo para comer. Ela o trataria? Deixo pedir qualquer coisa. Talvez nem comida. Ela puxou as bochechas, imitando o comandante, dizendo que isso seria uma recompensa por dar à loira um tempo difícil. Rafael perguntou novamente, confuso. Ela está falando sério? A morena riu envergonhada. Ele se perguntou ouvindo os outros discutirem, enquanto o homem puxava a bochecha da garota. O cara pensou já que ele pode pedir qualquer coisa. Os anciãos olharam para ele enquanto ele se dirigia à garota. E ela disse que estava ouvindo. Desejo perguntou com um sorriso doce se ele pudesse fazer um pedido a ela. Um lindo pôr do sol podia ser visto das janelas. Alfred disse ao protagonista que a última pessoa a ocupar o lugar do pessoal morreu durante a Revolução. Observando que ele ficou profundamente tocado, que depois de 13 anos, o candidato foi encontrado. Desejo seguiu Alfred até a enorme porta. Alfred disse Desejo que muitas situações desconfortáveis
surgiria para ele e o incitou a pagar atenção a cada declaração que ele fez. O personagem principal perguntou a Alfred que isso era tudo por causa de sua origem. Alfred estendeu a mão segurando a maçaneta da porta. Ele disse que infelizmente o desejo estava certo,